Então você está fazendo uma série de campanhas de marketing e não está tendo muito resultado, né? Pois é, você já ouviu falar sobre a escala de consciência do consumidor? É sobre isso que a gente vai falar e você vai entender por que algumas das suas propagandas não vão fazer efeito algum. Para que a gente faça uma campanha de marketing, principalmente hoje em dia, que a gente usa muito o marketing digital, é muito importante que a gente entenda qual que é a escala de consciência do nosso público. E a escala de consciência ela foi criada por Eugênio Schwartz. E segundo ele, o consumidor ele está dividido entre 5 estágios de consciência. E olha que interessante. Quando eu estiver falando isso aqui com você, provavelmente você vai se encontrar em algum desses estágios. Por exemplo, se você quisesse consumir hoje uma cirurgia de vista ou algum procedimento estético que você já ouviu falar, mas ainda não sabe se vai fazer. Então vamos lá? O primeiro deles é o paciente que está inconsciente do problema. Na verdade, esse é um dos mais difíceis da gente vender, porque ele nem sabe que ele precisa daquilo ali. Vou dar um exemplo para você. Existem pacientes, a gente sabe disso, que até hoje têm falhas na boca. Eles nunca se preocuparam em repor aquela falha ou nem se preocupam em repor aquela falha. Imagina como é para você, então, ofertar um tratamento de implantes para ele. O segundo ponto de escala é do paciente que já tem consciência do problema. Aí sim, é o paciente que já perdeu o dente, ou ele já sente falta, inclusive, na mastigação, e ele sabe que precisa repor. Ele só não sabe ainda como repor. Agora a gente já tem o paciente que ele tem uma consciência de solução, ou seja, ele já sabe da necessidade daquele tratamento e ele inclusive já sabe que existe algum procedimento que possa ser feito para resolver aquele problema. Porém, esse paciente não sabe ainda com quem fazer. Agora a gente tem o paciente que está no quarto nível, que é o paciente que está disposto a fazer o procedimento. Sim, ele está buscando na internet profissionais que possam realizar o procedimento que ele tanto busca. Sem dúvida alguma, é muito mais fácil a gente fazer propaganda para um paciente como esse. E finalmente a gente tem um quinto estágio de consciência, que é aquele paciente que já está decidido a fazer. E aí esse paciente, sim, é o que normalmente as propagandas brigam mais. Por quê? É a hora que esse paciente ele vai começar a tomar as decisões ele vai buscar um local que é mais barato, ele vai buscar um profissional que transpareça mais segurança, ele vai tentar colocar isso na balança. E aí, como está sendo feito o seu marketing hoje? Para quem você está tentando vender? Porque, vou dar um exemplo. Quando você faz a propaganda simplesmente de uma foto de um implante, de um pino com uma coroa, para um paciente que já tem consciência da necessidade daquele procedimento, ele dificilmente vai clicar naquele tipo de propaganda, porque aquilo ali é sobre o serviço, sobre o produto e não necessariamente sobre o profissional que vai fazer aquilo ali ou sobre a técnica que vai ser realizada para resolver o problema dele. Viu como não é tão simples assim a gente fazer uma propaganda de implante? E o que a gente mais observa são exatamente profissionais utilizando o mesmo método, um Ctrl+C, Ctrl+V, copiando de outras clínicas, sempre com aquela foto daquele protocolo, né, em cima dos pinos de implante ou implante em 72 horas. Não é sobre isso mais. Hoje o marketing mudou. A gente tem uma aula aqui na plataforma que fala sobre o marketing 5.0 e a transformação do marketing 1.0, 2, 3 até chegar no 5. E consequentemente você vai entender ali que tipo de propaganda você deve fazer para cada um desses pacientes que encontram-se em diferentes níveis de consciência. Mas o mais importante é, muito cuidado para você não ficar fazendo propaganda que são básicas para pessoas que ainda não têm nem consciência ainda da necessidade do tratamento. Esses são os mais difíceis de converter e é normalmente onde as clínicas gastam muito mais dinheiro tentando convencer a realizar um tratamento que nem eles conhecem. Então vamos entender um pouquinho como que a gente vai trabalhar as nossas propagandas para todo esse público. Primeiro ponto é, todo mundo precisa saber que você faça o procedimento. Não adianta também você já entrar com o melhor método ou com toda a sua qualificação profissional se as pessoas às vezes ainda nem foram educadas de que a sua clínica ou você realiza aquele procedimento. Então, quando a gente fala em propaganda, a gente fala em fazer propaganda para esses 5 níveis. Esse é que é o segredo.
E o que a gente mais vê é simplesmente as pessoas fazendo a propaganda para o nível 1 ou 2, ou seja, não sabem muito bem ainda se precisam daquilo ali, como que é feito, ou simplesmente vão logo pro quinto, que é aquele assim, olha, eu sou o cara, faz aqui comigo. E acabam pulando 3 estágios que são muito importantes, que quando a gente fala sobre venda, a gente também fala sobre relacionamento com os pacientes. E o relacionamento está em educar as pessoas sobre o que nós fazemos, a forma como nós fazemos, os benefícios que nós entregamos aos nossos pacientes com os nossos procedimentos, a nossa qualificação profissional e, finalmente, a transformação que a gente vai fazer. Olha, não ficou tão fácil assim agora fazer uma campanha de marketing. Então, se você faz um determinado procedimento que você domina bastante, por exemplo, uma faceta de resina, entenda que existem pessoas hoje que precisam e não fazem ideia. E aí, qual vai ser a propaganda que você vai fazer para eles? E se for uma pessoa que já tomou decisão, ela já tem noção, ela já sabe provavelmente até quanto custa fazer uma faceta de resina. E aí? Qual vai ser a propaganda para ela? Você acha que realmente essas duas pessoas consomem o mesmo criativo, o mesmo anúncio que você está fazendo? Não. Então agora a sua campanha de marketing ficou um pouquinho mais complicada e você vai precisar de estratégia para que você crie pelo menos 5 campanhas diferentes para esses 5 públicos em seus diferentes estágios de consciência. Então eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo um PDF para você fazer um exercício. Ali eu vou colocar um determinado procedimento e eu vou colocar 5 tipos de pacientes diferentes. E eu quero que você escreva quais são as propagandas que você faria para cada um deles. Detalhe, hein? Qual seria a imagem que você colocaria e qual seria o conteúdo ou texto que você colocaria para você ter certeza de que iria atrair o público certo. Então vamos lá? O exercício está aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula.